Oi, oi, eu sou a Juliana e esse é um Plot por Vez. E hoje eu vim aqui mostrar para vocês as minhas últimas aquisições do fim de semana. Gente, eu precisei ir até a livraria para fazer a compra do presente da minha amiga secreta. E aí eu pensei com meus botões, vou comprar uns livrinhos para mim também. Vou sim. E aí eu comprei alguns. E eu queria mostrar para vocês quais foram os livros que eu comprei e falar um pouquinho da história de cada um. O primeiro é esse aqui, O Colecionador. E esse livro, além de ser belíssimo, olha que livro lindo. Aqui tem tipo um papel antigo, sabe? Aqui atrás também, tipo um papel de carta, ó. E basicamente a história dele, eu não li, né? Nenhum desses livros que eu comprei eu li. Então eu vou falar pra vocês o que eu consegui absorver de conteúdos e de coisas que eu pesquisei. Esse livro aqui, ele vai falar sobre o Stalker, e é um livro antigo, é de 1963, tá? Então é na época onde a gente não tinha internet, não tinha nada. Stalker raiz, tá, pessoal? Aquele que tem que ficar indo na portinha da casa da pessoa seguir ela. É essa coisa horrorosa mesmo. Aqui, esse cara, ele tem um Stalker, ele é um Stalker, e ele se apaixona por uma guria. Se apaixona não, né? A gente sabe que Stalker não é bem a coisa de paixão, né? E aí ele tem seu objeto de desejo, uma guria, né, que trabalha perto da onde ele trabalha, e ele fica observando essa menina. Ela vai para um lugar, ele vai atrás, ele fica seguindo ela. E em algum momento ele ganha na loteria, e ele acha que a partir daquele ponto ele já pode se tornar dono dela. E aí ele subtrai para si essa garota e leva para um local lá, né, perto da casa dele ou dentro da casa dele, enfim. E aí quando ele leva essa menina para casa dele, o livro se divide. A primeira parte a gente vai ouvir sobre a história dele, sobre o que ele achou, sobre o que aconteceu na vida dele, sobre as coisas dele. E aí a segunda parte é o diário de sequestro dessa menina. Esse livro, ele parece ser muito bom, só que eu vi muitas pessoas falando sobre a densidade dele, que ele é um livro mais difícil de ler, enfim. E aí eu pensei o quê? Vou deixar para ler no momento onde eu consiga absorver melhor, né, toda a questão ali do livro, porque eu não gosto de ler só fazer essas leituras dinâmicas, passar o olho pelo livro. Eu gosto de ler, entender a complexidade. Às vezes eu gosto de trazer casos, né, procurar sobre casos reais que envolveram aquele livro. Então, assim, agora eu estou com esse tempo, com esse momento, então esse livro irá para a minha prateleira. Estou feliz com essa aquisição. Depois, eu tenho A Entidade. Essa entidade é um terror psicológico e sobrenatural. Estou com um pouco de medo? Estou. Eu não gosto de espírito, gente. Eu morro de medo de espírito. Fantasma, esses negócios não é comigo. Eu vejo coisa de serial killer, de gente. Gente, ser humano. Ser humano, eu não tenho tanto medo assim. Agora, colocou espírito, me dá pavor. Por quê? Porque eu não vou conseguir fazer nada contra eles, gente. Não vou conseguir. Não vou, eu tenho um pouco de medo. Mas, de todo modo, eu ouvi falar muito bem desse livro. Então eu falei, eu vou lê-lo? Vou ler. Basicamente, aqui a gente tem a história de uma mulher que comeu pão que o diabo amassou na infância, teve uma vida difícil pra caramba, e aí agora, ela já adulta, mãe de 3 filhos, tendo que viver ainda uma situação não muito favorável, né? Numa maternidade difícil, fazendo das tripas coração para cuidar desses filhos dela. Um dia, ela chega em casa e é atacada dentro da própria casa. Aí você pensa, nossa, ela foi atacada por quem? Por que vocês acham? Não tinha ser humano, não tinha ninguém. Quem atacou ela? Um espírito. E é por isso que eu falo pra vocês que eu tô com um pouco de medo de ler. Mas vou ler durante o dia, porque se eu ler à noite eu vou ter pesadelo. Eu sou assim. Eu gosto de terror, eu gosto, mas eu tenho pesadelo. Depois vem esse aqui. Esse aqui é o Colecionador de Monstros. Gente, esse aqui eu tô doida pra ler esse aqui. Esse aqui, desde que lançou, esse livro tá no meu carrinho. E ele fica e sai, fica e sai, fica e sai. Até que eu olho assim, não, eu vou ter que comprar. Por quê? Porque é um livro sobre serial killer também. Só que ele é diferente. Porque esse serial killer, ele não tem um modus operandi próprio. Ele é um imitador. Então, ele vai fazer homenagem a outros serial killers com base no que eles fazem, né? Então, ele vai lá e vai reproduzir crimes, cenas de crime de outros serial killers. Isso aqui parece ser bem bom, tipo aquela coisa de Mind Hunter, sabe? Adorei. Depois a gente tem Evidências de uma Execução. Diga para mim se isso aqui não é belíssimo. Olha esse livro. Lindo, lindo, lindo. Olha aqui. Belíssimo. E aí, esse aqui é o quê? Um serial killer. Tá, não é hiperfoco, gente, é porque é isso. Um serial killer 12 horas antes da sua morte. Então, ele vai falar sobre a vida dele, sobre as coisas dele, só que diferente dos outros livros de serial killer, pelo que eu vi, e o que me chamou muita atenção nesse aqui, é que o grande emulse desse livro não é o serial killer em si, e sim as consequências dos crimes. Então, vai ter sobre as consequências que as vítimas tiveram, que a mãe dele teve, que as irmãs dele teve, a vida das outras pessoas envolvidas e o que as outras pessoas tiveram que enfrentar por conta da ruindade dessa pessoa aqui. Então, assim, esse aqui me chamou muita atenção mesmo. E também quero ler. E depois vem esse aqui, que é Um Pacto de Silêncio. Esse aqui também parece ser bem legal. É bem bonitinha a capa também. Não é a minha capa favorita, mas é bem bonitinha. Eu não gosto muito de capa com pessoas assim. Esse aqui também é interessante. Eu vi gente falando bem e vi gente falando mal, então eu vou ter que tirar minhas próprias conclusões. Aqui
são 6 jovens amigos que cometem um crime juntos. Porém, para que nem todos paguem o pato, para que eles consigam, né, eles pensaram o quê? Cara, se todo mundo for preso junto, todo mundo vai pagar o pato junto, a gente, quando sair, vai estar todo mundo na merda junto. Se um só pagar o pato, os outros 5 vão erguendo a vida, vão vivendo a vida normal, e aí quando essa pessoa que pagou o pato sair da prisão, cada um faz um favor para essa pessoa. E aí essa pessoa também vai estar bem, todos nós vamos ficar bem no final. Olha que ideia maravilhosa, não é mesmo? Com certeza não, isso aqui é coisa de adolescente, adolescente não pensa direito, tá? Vou dizer isso pra vocês, se você é adolescente e tá me assistindo, saiba que eu já fui adolescente, agora eu tô com 30 anos e eu achava que eu pensava muito bem, e no fim eu não pensava bem direito não. Mas enfim, isso é o que eles fizeram. Quando a querida, que assumiu todo o B.O. sozinha, saiu da cadeia, ela pensou que vou atrás dos meus amigos cobrar os meus favores. E eles não podiam negar os favores pra ela. Então ela foi atrás de todos eles pra cobrar os favores, só que ela não foi assim, oi fulano, você tá me devendo um favor, eu quero tal coisa, me pague. Não, ela começou a fazer um jogo psicológico com esse pessoal. E aí ela ia atrás deles e ficava, nossa, e se eu quisesse cobrar meu favor de você agora? E se eu contasse pra sua família? E se eu não sei o quê? E aí ela começa a fazer um terror psicológico enorme com essas 5 pessoas. E todo mundo vai entrando em parafuso. E o livro é justamente sobre isso, sobre como isso impactou na vida deles e que com certeza eles fizeram uma escolha errada, porque agora essa menina tá infernizando a vida de todo mundo. Esses são de suspense / terror. Pra finalizar, porque eu não quero ser maluca, eu comprei esse aqui. E eu vou ser muito sincera, muito honesta com vocês, que eu comprei esse livro principalmente pela beleza. Aqui onde eu moro tem um mercado, bem pertinho da minha casa, e esse mercado, ele tem esse livro para vender. E eu fiquei apaixonada desde o primeiro dia que eu vi, porque eu achei uma edição belíssima, gente. Olha isso aqui, belíssima. Só que eu pensei que meus botões, não sei do que é, não sei do que se trata, tá caro, não vou comprar. Mas entrou na promoção. Aí na promoção valeu a pena. Até porque é um romancezinho, eu gosto de romance clichê. E esse aqui, pelo que eu vi, é um romance bem clichêzão, assim. A guria parece que ela é química, bem inteligente, não é aquelas mocinhas de livro bobona, sabe? Ela é bem legalzinha. E daí ela parece ser bem inteligente, ela vai participar de uns negócios aí, fazer os corre dela pra conseguir ganhar dinheiro, porque a vida dela também não é das melhores, ela não é rica, né? Então ela vai fazer as coisas dela pra ganhar dinheiro. Nisso ela conhece um cara, que o irmão desse cara, ela e o irmão desse cara se apaixonam, e aí é aquela loucura toda de paixão, de romance, de clichê. E eu quero ler, porque parece bonitinho, vou aproveitar para ler agora nas férias entre Natal e Ano Novo, porque eu acho que eu vou gostar. Tá? Vamos torcer para ser legal. Bônus. Eu tô lendo esse livro aqui. A Boa Mentira. E, gente, olha, está sendo um babado, tá? Está sendo um babado, o livro é legal. Por hoje, o que eu tenho para dizer para vocês é isso. Peço para que me sigam neste canal, eu tenho um monte de livros legais ali, tá? Então, me sigam aqui, que eu quero fazer tour dos livros. Eu estou planejando fazer uma biblioteca na minha casa, tá? Eu tenho um mezanino, é coisa pequena, gente. Eu falo biblioteca, a pessoa vai pensar o quê? Nossa, uma coisa... Não. É uma micro, uma quase biblioteca. Uma, assim, pequena, uma petit biblioteca. É o que eu tenho espaço. E aí eu vou organizar ali no espaço da minha casa. E eu quero trazer aqui pra vocês. Enfim, vamos virando amigos, me sigam aqui no canal. Qualquer dúvida, deixe mensagens, tá? E toda semana eu estarei aqui trazendo algo diferente pra vocês. Essa semana ainda a gente tem um vídeo bom, polêmico, que vai misturar true crime, cinema e livros. Gente, eu tô falando que é coisa boa. Me segue aqui.